Bem, meu nome é Leandro Prizol, sou aluno do curso de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande e atualmente estou cursando a disciplina Controle e Automação de Processos Químicos 1, ministrada pelo professor Renato Dutra Pereira Filho. E estarei abordando o assunto Universal Serial Bus, ou USB. Tá. A palavra-chave para o surgimento do USB é conectividade. Por quê? Isso devido ao aumento na quantidade de novos periféricos a serem conectados às portas disponíveis, o que exigia também uma maior velocidade de comunicação entre eles e o PC. Foi daí então que surgiu o USB. Essa nova tecnologia ela possibilitava usar uma única porta de alta velocidade, serial, e utilizava fios comuns, que aumentavam a distância entre o periférico e o PC. Na imagem a seguir, podemos ver alguns tipos de conectores USB. O tipo A, conector tipo B e o mini tipo B. Falar um pouco da história. A ideia surgiu inicialmente pelas empresas Compaq, Digital Equipment, IBM, Microsoft, Intel, NEC e Northern Telecom. Sua primeira linha de conexão, o padrão USB 1.0 e 1.1, foi lançado em 1995 e possui uma velocidade de 12 megabytes. No ano de 2000, o padrão USB 2.0 ele levou essa velocidade para 480 megabits. E já em 2009 surgiu o USB 3.0, que atingiu uma velocidade 10 vezes mais rápida que o seu antecessor, de 5 gigabytes. E atualmente ele é o padrão presente na maioria dos novos computadores e desktops. E no ano passado foi lançado o padrão mais moderno até agora, que é o 3.0, 3.1, que possui uma super velocidade de 10 gigabytes. Um exemplo dessa velocidade é que com ela é possível transferir um filme completo em Full HD em menos de um segundo. O USB 3.1 ele trouxe um novo tipo de conector. Esse foi projetado para substituir o tamanho padrão do USB e também as conexões micro USB. Quais são as vantagens desse novo conector? Ele é reversível, portanto ele funciona dos dois lados, e isso vai fazer que a gente não erre mais o encaixe. E outra vantagem é que ele também suporta 100 watts em qualquer direção. Então muitos dispositivos podem definitivamente deixar de usar a conexão AC para carregar o equipamento, porque ele é mais eficiente. E para dispositivos móveis também. Significa uma carga mais rápida do que a gente está acostumado. Tá, aqui algumas imagens para mostrar como é que é esse novo tipo de conector. Como pode ver, ele é um padrão bem diferente do que a gente está acostumado. Ele é menor. Ó, e, esse novo conector ele tem a grande pretensão de se tornar o único padrão de conexão nas máquinas, como por exemplo no novo laptop da Apple. É, nesse novo laptop, além da entrada do fone de ouvido, ele é o único conector existente, sendo usado ele para carregar o laptop e através de adaptadores para conectar outras saídas, como HDMI, Ethernet, DVI. Os principais benefícios que o padrão USB trouxe ao usuário. Com USB é possível conectar até 127 periféricos simultaneamente em uma conexão Margarida. Isso tudo sem a necessidade de abrir o computador. Tá, o que isso significa? Que você tem um barramento e vai emendando fios para conectar os periféricos, como ilustrado na imagem. Ele também não possui nenhum tipo de conflito de hardware, que seriam interrupções RQ, por exemplo, Interrupt Request Line, que são canais que os dispositivos podem utilizar para chamar a atenção do processador. Interrupções DMA, que é acesso direto à memória. Isso visa melhorar a performance geral do micro, permitindo que os periféricos transmitam dados diretamente para a memória, poupando o processador de mais essa tarefa. E endereços I/O, que é Input e Output. Tá. Ele possui também alta capacidade de comunicação com outros tipos de máquinas, que abriu a possibilidade de novas aplicações, incluindo periféricos digitais. Isso tornou possível que o computador se comunique sem dificuldades com equipamentos de telefonia, máquinas de escritório, games multiusuários, placas de aquisição e controle ou qualquer outra coisa que seja inventada para ser ligada a um PC. Tá. Com ele houve a eliminação de elementos da placa-mãe, tornando a montagem do PC mais compacta. Como a gente pode ver na imagem, essas entradas de mouse
e teclado não existe mais. Atualmente eles utilizam as linhas USB. E eles possuem a capacidade de usar o método plug and play. Isso significa que não tem necessidade de se mexer com hardware, software de setup ou reconhecimento. Tá, e como ele funciona? Existem três elementos básicos na arquitetura do USB. Os hosts hospedeiros, que é responsável por controlar as transações entre o barramento do PC e os periféricos em frames de 1 milissegundo. E o Universal Host Controller Interface, que consegue controlar apenas uma transação para um determinado ponto em cada frame. Outro elemento básico de hardware os hubs, são os hubs, núcleos, que é o local onde os dispositivos periféricos podem ser plugados. Na imagem temos alguns exemplos de hubs. E temos os periféricos, que são os dispositivos que serão ligados ao PC. Mouse, teclado, impressora. Tá, na configuração normal, na própria placa-mãe, o barramento do PC é ligado ao controlador hospedeiro, o host, que permite a conexão externa de um hub, no qual os dispositivos periféricos podem ser plugados, como você vai ver na figura. Tá, e o que é esse barramento que eu venho citando? Ele é um conjunto de linhas de comunicação que permitem a interligação entre dispositivos de um sistema de computação. Existem quatro tipos de dados que são tratados de modo diferente. Os sinais de controle, que são sinais de requisição de transferência do hospedeiro para o periférico. Transferência de interrupções, que são dados de um periférico para o hospedeiro requisitando uma interrupção. Os pacotes de dados, que são um conjunto de grandes quantidades de dados transferidos, e as transferências issossíncronas, que é utilizada quando se necessita de uma transferência constante de dados. Então, nela, tanto os dados como o tempo têm que ser sincronizados. Tá. Para a implementação do USB, em um PC são utilizados microcontroladores embutidos. E atualmente a Future Technology Device International é a principal empresa especializada em tecnologia USB. Ela é responsável pelo desenvolvimento do FTD chip, um circuito integrado que é responsável pela comunicação entre o PC e o USB. Tá. Na imagem temos alguns exemplos desse chip. Para assegurar a sincronização entre o host e as funções, o USB ele divide o tempo dos caminhos de transmissão em segmentos de comprimento fixo, de 1 milissegundo, que são chamados de frames. A comunicação de dados pelo USB é feita na forma de uma série de frames, sendo que dentro de cada frame de 1 milissegundo podem existir diversos blocos de transmissões. Tá. Existem três tipos diferentes de transmissões. O pacote token, nele tem comandos enviados do hospedeiro para o periférico, com quatro tipos de sinais identificadores, os PIDs, que são eles. O soft start of frame, que marca o início e especifica o número de frame. O in, que descreve uma transação do dispositivo para o host. O out, que descreve uma transação do host para o dispositivo. E o setup, que descreve uma transação do host para o dispositivo através de um canal controlado. Tem os pacotes de dados, onde os dados são transferidos, havendo dois tipos de PID para isso, o Data Zero e o Data One. Isso permite que o USB opere com duas velocidades, o Low Speed e o Full Speed. E também temos o pacote Handshake. Nele ocorre o reconhecimento da transferência do pacote de dados, através dos PIDs. ACA, que confirma a recepção bem-sucedida de um pacote de dados. O NACK, que indica que os dados não estão prontos para serem transmitidos ainda. E o stall, que indica que o endpoint foi interrompido, ou que um canal de controle não suporta um determinado pedido. No entanto, existem dois tipos possíveis para serem realizadas as transferências desses blocos de dados, que são o modo interrupt, onde o hospedeiro fica varrendo o barramento e enviando os blocos de dados para um determinado periférico, com um tempo de varredura entre 1 e 255 milissegundos. Porém, nessa varredura, se não for encontrada nenhuma requisição para envio de dados, um sinal NEC será gerado. E o modo isossíncrono, o ISO,
que envolve dados para serem enviados em tempo real, sendo que cada bloco é enviado em intervalos de 1 milissegundo. O formato de sinal utilizado pelo USB é o NRZI, Non-Return to Zero Inverted, de modo a codificar os dados a serem transferidos pelo barramento. Nesse tipo de codificação, quando o bit é 1, o sinal muda de estado, e quando o bit é 0, o sinal não sofre nenhuma alteração. Bem, encontrei um bônus. Eu nunca tinha parado para pensar do porquê do símbolo do USB. Daí eu estava pesquisando sobre USB e encontrei e achei interessante. Então, o símbolo das portas USB, desde a versão 1.0, é uma representação inspirada no tridente do Netuno, um deus da mitologia grega. Não se sabe ao certo por quê, mas informações não oficiais dizem que a troca de cada ponta do tridente por uma forma diferente, círculo, triângulo e quadrado, foi feita como que para dizer que o USB é um padrão que suporta os mais diversos tipos de dispositivos. Tá, algumas referências e muito obrigado.